O que a mídia diz sobre a nova porcentagem de etanol na gasolina? O ministro Alexandre Silveira explicou que os testes confirmaram que a mistura é segura para a frota de veículos e motos e não prejudica o desempenho dos veículos. A legislação permite que a mistura chegue a 35%. O ministro admitiu que ainda existem posições divergentes em relação ao tema, mas a discussão será levada ao Conselho ainda neste ano. Ele explica que com o aumento da mistura, o Brasil vai ser autossuficiente na produção da gasolina e, ao se tornar autossuficiente, o país poderá rediscutir o modelo de definição de preços dos combustíveis. Não vai ser mais necessário manter a chamada paridade com os preços internacionais, ou seja, o preço interno vai levar em consideração a competitividade. Com isso, a expectativa é de que ocorra uma redução de até 13 centavos por litro da gasolina, o que deverá contribuir, inclusive, segundo o ministro, para o controle da inflação. Para Alexandre Silveira, o aumento da mistura não apenas reduz o custo para o consumidor, mas fortalece a economia e a segurança energética do país. Hoje, só para se ter uma ideia, o país importa 760 milhões de litros de gasolina. O aumento da mistura vai significar 1,5 milhão de litros de etanol. Por isso, a expectativa, inclusive, é de termos gasolina sobrando para exportação. Além disso, segundo o Ministério, o setor do etanol conta com 25 mil empregos diretos e indiretos. E o aumento da mistura deverá significar um aporte de 9 bilhões de reais. E o que realmente vai acontecer? Se o seu carro é flex, não se preocupe. O aumento anunciado pelo governo não muda o funcionamento do seu automóvel. Mas as motocicletas testadas com o E32, segundo a Abraciclo, entidade que representa o setor de duas rodas e acompanhou os testes, diz a Abraciclo que, aspas, a avaliação dos resultados e ensaios indicaram pontos de atenção, fecha aspas. A entidade não detalhou o problema, mas sabe-se que algumas motos apresentaram dificuldade no arranque a frio, com essa quantidade de etanol. O problema é que, além das motos, rodam ainda milhões de carros mais velhinhos no Brasil, produzidos antes do Flex, que surgiu em 2003, com motores só a gasolina, e desprovidos da central eletrônica capaz de adequá-los a percentuais variáveis de etanol. E a gasolina premium? Essa não muda e vai continuar apenas com 25% de etanol. O ministro Alexandre Silveira frisou que a nova mistura vai reduzir o preço da gasolina na bomba, porque o álcool é mais barato. Uma novidade histórica, pois no passado, o acréscimo do etanol jamais reduziu o preço do derivado do petróleo no posto. O maior consumo do motor com o E30 deveria mesmo ser compensado pela redução do seu preço. Outra boa notícia é de que a gasolina deixaria de ser importada para o Brasil. Os problemas detectados nos testes do Instituto Mauá acenderam uma luz amarela que recomenda extrema cautela para percentuais ainda mais elevados do etanol, pois a lei do combustível do futuro prevê até 35% de etanol. Nada muda para quem tem carro importado e o abastece com a premium, mas vai complicar a vida de quem roda com os carros mais idosos e a maioria das motos. O foco energético do governo brasileiro deveria se concentrar no etanol, que vem sendo subutilizado nos motores flex, pois 70% deles são abastecidos com gasolina. E um dos caminhos mais viáveis de se estimular o motor a álcool pela tributação. Vários deles já estão prontos nas fábricas, sabia? Há alguns anos na Stellantis, Fiat, por exemplo. E até a Cummins transformou um motor diesel para queimar etanol. Quando foi que começaram a adicionar álcool na gasolina? Quando isso aconteceu? Tudo começou em 1975, quando a ditadura militar criou o Programa Nacional do Álcool, que eles chamavam de Pró-Álcool, com o objetivo de diminuir a dependência brasileira das importações de petróleo em protesto contra o apoio dos Estados Unidos a Israel durante a guerra de Yom Kippur. Os países árabes reunidos na Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, limitaram a produção de petróleo, levando à escassez e a uma explosão no preço da matéria-prima. A partir da criação do pró-álcool, desde 1976, o governo tornou obrigatório a mistura de etanol anidro à gasolina, oscilando e iniciando entre 10% a 22%. O percentual da mistura foi sendo elevado gradualmente ao longo dos anos e desde 2014 a lei prevê um mínimo de 18% e um máximo de 27,5% de etanol anidro na gasolina. Em outubro do ano passado, o presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou uma lei de combustível do futuro que estabeleceu que o governo pode elevar a mistura de etanol à gasolina para até 35%, desde que haja viabilidade técnica para isso. E aí começou as elevações, eles estavam em 27% e hoje estão falando em 30%. Inclusive, gente, já está em tramitação na Câmara, tá? Quer dizer que isso pode voltar atrás não, quer dizer que isso realmente vai acontecer. O que pode acontecer com você que não tem um carro flex, com você que tem uma motinha que é só gasolina, ou uma moto grande, ou um carro que também é só gasolina, você pode ter problemas, tá? Infelizmente, o etanol anidro, ele não tem água não, tá? O etanol anidro não é um etanol hidratado. Então, o percentual de água é mínimo, tá? É bem menos do que o próprio álcool que você pega na bomba e põe no seu carro. Por isso que ele mistura no combustível. Mas mesmo assim, você que tem um carro, por exemplo, um 3-cilindro turbo, ou 4-cilindro turbo, com injeção direta de combustível, tá? Injeção direta, quem tem? Vai, um Up, TSI, carro básico, talvez um Jetta, um Virtus, gente, Chevrolet, agora com a versão nova do Onix, do Tracker, tudo tem essa injeção. A Toyota também tem, Honda.
Quase todas as montadoras hoje, né, para conseguir bater o Proncov L8, eles acabaram colocando injeção direta de combustível. Injeção direta de combustível não muda só o bico do combustível não, tá? Não é só o bico que vai injetar em cima da cabeça do pistão. Não é só isso que muda, tá? A injeção é colocada sob alta pressão, então ela usa bomba de alta pressão. Essa bomba sim pode ser danificada pelo etanol. Etanol normal ou etanol misturado na gasolina também faz mal para esse tipo de sistema de combustível. Inclusive, é por conta desse tipo de combustível que você sempre vê pessoas reclamando que o veículo Y ou Z que usa bombas de alta pressão, injeção direta, estragar, parar na concessionária. Eu tenho um vídeo aqui de um Corolla Cross desse com injeção direta que teve problema, porque eles ainda acabam dizendo que a culpa é sua, que você usou combustível adulterado. Montadoras, na maioria das vezes, não gostam de trocar itens que tem a ver com a injeção eletrônica, tá? Para você que não sabe, né? Essa bomba de alta pressão tem a ver com a injeção, o bico tem a ver com a injeção, os bicos de alta pressão, e muitas vezes eles não trocam. E aí, por conta disso, você morre com uma nota aí, 12 mil, 6 mil, 5 mil, é dinheiro. Isso para veículos novos, eu tô falando dos problemas. Imagina você que tem um carrinho antigo, é um pouco pior, tá? É um pouco pior. Por quê? Porque você tem um veículo que não reconhece essa mudança, porque os veículos com injeção eletrônica atualizada, se eu colocar meio tanque de gasolina e meio de etanol, ela lê, a sonda lambda consegue ler e melhorar e fazer o carro acelerar, o carro atrasar, né, o motor para poder queimar direito. Se seu veículo é daqueles primeirinhos que receberam a primeira injeção eletrônica, lá nos anos 2000, 2002, 2003, 2004, a injeção era bem limitada, viu? Não tinha muito sistema. Então, para fazer essa mistura era bem difícil, mas naquela época colocava-se menos etanol, né? Então o carro falhava menos. E a gente tinha muito carro que era movido só a álcool ou só a gasolina, que é muito mais fácil, tá? Se você tiver um carro que é movido 100% a etanol, ele funciona muito melhor do que um carro que é flex. Só que o seu carrinho antigo provavelmente não vai conseguir ler, né, essa mistura de combustível. Não vai adiantar o motor, o trabalho do motor. Vai bater, ele vai grilar aquele motorzinho que você escuta o tec, 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 que ele não tá queimando o combustível direito, tá? Isso vai, infelizmente, vai acabar acontecendo com muitos motores, tá bom? Carboniza, estraga. Vários defeitos por conta desse tipo de combustível. Tá? Defeito de cabeçote, você que é dono do Fusca, você que é dono da perua, que tem as primeiras injeções eletrônicas, e você que é dono do carrinho antigo, daquele Corsinha, daquele Renaultzinho, do Fiestinha, amigo, você vai sofrer por conta dessa mudança. Mas isso não vai impedir o governo de continuar com isso, não. Eles vão pra frente, é verdade que eles acreditam que vai diminuir o preço.